Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Sagradas Escrituras, agora no capítulo 4 dessa primeira carta de João, versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não deis crédito a qualquer espírito. A primeira advertência de João aqui. Vigilância doutrinária. Vigilância doutrinária. Temos que velar e vigiar por aquilo que cremos e aceitamos como verdade. Porque o desvio mais comum que existe, principalmente entre líderes, principalmente entre pastores, é desvio doutrinário, que começa muitas vezes com concessões, que começa muitas vezes com ideias estranhas, e vai escalando até virar uma heresia franca. Conheço várias pessoas que eram pessoas assim consagradas a Deus, ministros consagrados, que desviaram-se doutrinariamente e estão agora desviando outras pessoas da mesma maneira que eles mesmos desviaram. E a advertência de João é que se tenha vigilância quanto a isso. Provai os espíritos que procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas existem no mundo. Dentre as várias maneiras de se desviar do evangelho, existe o desvio doutrinário. As heresias estão aí, os grupos doutrinários heréticos estão aí, as ênfases exageradas estão aí, as bizarrices estão aí. Enfim, temos que ter critério com as questões doutrinárias. Mas para isso temos que largar mão ou deixar de sermos mornos com relação à palavra de Deus e com relação ao entendimento, que é uma coisa muito comum no meio evangélico. Pessoas mornas com a leitura da palavra, pessoas mornas com a questão doutrinária, pessoas mornas que não estão crescendo em entendimento, estão apenas levando. Se converteram uma vez e agora estão simplesmente levando. A palavra de Deus diz que devemos estar crescendo na graça e no conhecimento. As pessoas que são realmente discípulos de Jesus, que são realmente filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, deveriam entender que o seu processo de crescimento é um imperativo também associado com toda a norma de santidade e de vida com Deus. Algumas pessoas parecem não entender isso, simplesmente vão levando. A advertência de João com relação à negação a Jesus, por exemplo, nessa passagem, tem como endereço o gnosticismo em primeiro lugar. Gnosticismo. João está se referindo especificamente ao gnosticismo aqui. Mas se tem outras religiões também. Nós vamos ver por quê. O gnosticismo era aquela religião, como já disse antes, acreditava em várias emanações, com uma emanação principal, que era um tipo de divindade, mas era uma energia abstrata. E que uma dessas emanações, chamada Sofia, né, como já disse, não é uma mulher, é uma emanação, é um éon, como eles diziam, criou o mundo físico e provocou um aborto do espírito. Então, esse mundo físico aqui, na verdade, é o cárcere da alma, como diz até o próprio platonismo, e todas as religiões orientais, o sikhismo lá na Índia, várias doutrinas místicas orientais, de fundo oriental, de fundo gnóstico, esotérico, adotam esse tipo de doutrina. O monasticismo veio daí. O celibato veio daí. Principalmente o celibato obrigatório, porque o celibato opcional aparece na Bíblia, mas o celibato obrigatório é uma negação da carne no sentido sexual da coisa, que não tem nada a ver também com isso. Mas acabou tendo esse tipo de derivação. Então, toda a doutrina, toda a ênfase filosófica que tende assim a subjugar a carne com jejuns e privações, de alguma maneira tem o pé no gnosticismo e ou doutrinas análogas ao gnosticismo. Essas doutrinas tendiam a negar a Jesus, negar a encarnação do Verbo, que, como já disse antes, se Jesus tivesse encarnado, ele estaria sujeito à ilusão, ou à sofia, ou ao mundo físico, que é mau, à matéria que é má, como eles diziam. Como eles acreditam que esse mundo físico é mau, ao aborto do espírito, então Jesus não poderia ter um corpo. Daí eles tinham uma doutrina chamada docetismo, que era a doutrina, assim, de que Jesus, na verdade, o corpo de Jesus era um tipo de aparência, não era um corpo físico de fato.
tipo de um fantasma, alguma coisa assim. E João fala que essas doutrinas negam a Jesus porque negam a encarnação. Negam a encarnação verdadeira de Jesus. A negação de Jesus aparece aqui. E a negação da confissão de Jesus, porque nós temos que entender isso. O Evangelho é a confissão de Jesus e de sua messianidade. Isso é o Evangelho. Menos do que isso não é o Evangelho. Acreditar em Jesus apenas como um grande mestre, agora Jesus virou defensor das minorias. Da bobagem marxista. Menos do que Jesus encarnado, menos do que a missão messiânica de Jesus, menos do que Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo e morreu por nossos pecados, menos do que isso não é o Evangelho. Jesus perguntou para os apóstolos, que dizem que é o Filho do Homem? E disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um monte de coisa. Bobagens. E Jesus perguntou para os discípulos, e vocês? Eu sou o que para vocês? Sou quem para vocês? E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus bendito. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E todo o processo de conversão passa por um encontro com Jesus em sua plena acepção, naquilo que ele é, messiânico, na messianidade de Jesus. A pessoa que aceita Jesus tem um encontro pessoal com ele em sua identidade. E essa é a única verdade verdadeiramente salvífica. A única verdade salvífica é a fé em Jesus, especificamente em Jesus, sem nenhum tipo de diluição, sem nenhum tipo de substituto, sem nenhum tipo de diluição da messianidade de Jesus, porque isso era o que se fazia já no tempo dele mesmo, diluição da messianidade de Jesus, sem essa diluição, e sem também a generalidade das religiões, que é também comum na teologia liberal, e já vejo pastores hoje em dia falando isso na internet, que se pode ser cristão sendo bom judeu, sendo bom muçulmano, sendo bom budista, sendo bom qualquer coisa, como se as religiões em si tivessem algo de Jesus nelas. Não é verdade simplesmente isso. A negação de Jesus feita pelo gnosticismo se estende pela negação feita filosófica e religiosamente, por todas as ideias que de alguma maneira diluem Jesus e sua missão messiânica. É nisso que está a única verdade verdadeira. Jesus como Salvador, como aquele que veio para nos salvar. É assim que devemos aceitá-lo e assim é por ele que devemos viver dessa maneira. E João também vê aqui, já naquele tempo, a atuação do espírito do anticristo. Ele diz assim, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvidos que vem e que presentemente já está no mundo. É interessante essa declaração de João, porque algumas pessoas pegam a declaração anterior de João, esse já muito de Cristo, por isso reconhecemos que é a última hora, pegam aquela declaração anterior para dizer que o anticristo não é uma pessoa, não é uma entidade pessoal, são pessoas contra o evangelho, isso é o anticristo, pessoas contra o evangelho, é o anticristo. As pessoas se apegam nessa passagem anterior, mas aqui João volta ao sentido eminentemente escatológico do anticristo como uma pessoa que está por vir ainda, que não se manifestou plenamente, cuja atuação se acha presente no mundo, mas que não se revelou completamente, não mostrou as caras, como se diz. Claramente João fala isso. A respeito do qual, assim que João diz, a respeito do qual, do anticristo, né? Tendes ouvido que vem e que presentemente já está no mundo. Como assim? Vem, mas já está no mundo? Como assim? Já está no mundo nas oposições ao evangelho, que são parte do anticristo. Aqui, o sentido maior e mais bíblico de uma certa diluição da pessoa do anticristo é a sua atuação. O sentido bíblico seria esse. Os anticristos aqui são parte da atuação atual do anticristo, e não o próprio anticristo. Essa diferenciação aparece nessa passagem aqui de João. Ouviste que vem, presentemente já está no mundo. Como assim? Por que já está no mundo? Porque já existem os anticristos. Já existem as pessoas que estão, de alguma maneira, preparando o caminho para a sua manifestação. E essa palavra de João se conforma com aquela que aparece lá em 2 Tessalonicenses, onde se vê claramente quando Paulo diz o mistério da iniquidade já opera, esperando apenas que seja afastado aquilo que agora o detém. Então será revelado o iníquo.
O que detém o anticristo, o que detém o homem da iniquidade, que são as mesmas pessoas, a mesma pessoa, o que detém a abominação da desolação, o que detém o chifre pequeno, essas expressões proféticas que se referem a uma mesma personagem, o que detém a besta, é algo assim que não é revelado por Paulo. Paulo diz aos Tessalonicenses que eles sabiam do que se tratava. Agora o saber do que agora o detém, de modo que ele só pode se revelar em ocasião própria. É a expressão que Paulo usa lá em 2 Tessalonicenses. É uma pena. Os Tessalonicenses sabiam. Por que Paulo escreveu? E aí as pessoas vão dizer que o que detém o anticristo é a igreja, que o Espírito Santo vai arrebatar a igreja, aí vai poder se revelar. Mas Paulo, na carta aos Tessalonicenses mesmo, ele diz que a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele jamais aconteceria sem que antes se manifestasse o homem da iniquidade, viesse a apostasia e se manifestasse o homem da iniquidade. Então, Paulo já tinha dito claramente que não, que nós estaríamos aqui quando o anticristo se revelasse. Nós não seríamos arrebatados nas nuvens enquanto nos ares, sem que antes, ou primeiro, viesse a apostasia e se revelasse o homem da iniquidade. Então, isso que agora detém o anticristo não é a igreja, não é o Espírito Santo. Pelo menos a passagem não vai entender isso. Pode se especular, mas afirmar não, que é a igreja. Não, não é a igreja, porque a igreja vai ver a manifestação do anticristo. Paulo fala isso. É o Espírito Santo? Também não é, porque o Espírito Santo estará sempre com a igreja. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria sempre conosco. Então, não vai ter uma época que o Espírito Santo vai sair da terra, vai levar a igreja, vão ficar aqui. Isso não vai acontecer. Isso são linhas teológicas bastante equivocadas que existem, estão bem populares no meio da igreja. O que João afirma aqui é que o espírito do anticristo, ou a atuação do anticristo, já está na negação de Jesus, já está no gnosticismo, parte dessa atuação do anticristo, que são aí sim os anticristos, aí sim pode-se afirmar, e que preparam o caminho para o advento daquele anticristo principal, que é a besta que emerge do abismo. Vai acontecer num dado momento, reservada exclusiva à autoridade de Deus, porque os fatos escatológicos, todos eles estão reservados à exclusiva autoridade do Pai. Isso só vai acontecer quando Deus liberar que isso aconteça. Até lá teremos anticristos, teremos falsos cristos e falsos profetas, teremos heresias e tudo aquilo que tanto João quanto Paulo e os outros apóstolos advertem para que nos precavemos em nossa vigilância doutrinária e espiritual. E João faz um corte aqui, porque o espírito da verdade e o espírito do erro está naquilo que se tem como verdade sobre si. O espírito da verdade e o espírito do erro. Nós devemos advertir as pessoas, devemos pregar, mas as pessoas vão ouvir ou não nos vão ouvir. E nisso está o espírito da verdade e o espírito do erro, das pessoas que escolhem a mentira ao invés da verdade. Fazem uma escolha. João usa essa expressão. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos a Deus, né? Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisso conhecemos também aquele que é da parte de Deus e aquele que não é da parte de Deus. Tanto aquele que é da parte de Deus quanto aquele que não é da parte de Deus. E o espírito da verdade e o espírito do erro são associados com o amor à verdade e com a aceitação da verdade. Isso, obviamente, João fala em um entendimento muito calvinista, até de certa forma, como um pressuposto assim, de que se poderia entender essas coisas assim, em um nível mais profundo. Nós realmente não temos esse entendimento. Mas o fato é que o Filho de Deus, ele vence os falsos profetas. Ele vence os falsos profetas também. Porque uma das batalhas que nós temos, uma das frentes de batalha que temos, é contra os anticristos, os falsos cristos e os falsos profetas. As heresias que nos vêm. O testemunho completo nosso é esse. Pregação da doutrina verdadeira, vencer toda a heresia e todo engano, e o testemunho de Deus. Quando João fala assim, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, ele quer dizer que há uma associação das pessoas que realmente amam a verdade e ouvem o evangelho e atentam para as advertências com relação a desvios doutrinários. Essas pessoas são de Deus. As pessoas que aceitam heresias, que se desviam por heresias ou de alguma outra maneira, aqui no caso a ênfase de João é mais sobre o aspecto doutrinário mesmo. Não são de Deus as pessoas que falam, pregam heresias e as aceitam. É isso que João está dizendo aqui. E nisso se conhece o espírito da verdade e o espírito do erro, por aquele que se ouve, que se aceita sobre si como doutrina e como modo de vida. Depois, no versículo 7 a 14, diz assim:
Amados, nisso se manifestou o amor de Deus, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Salvador do mundo. Jesus foi enviado ao mundo, né, como Salvador. Daí, no caso, Jesus não morreu só pelos eleitos, como dizem os calvinistas. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que está todo mundo salvo, então? Não. Isso também é heresia. Quer dizer que Jesus veio e se ofereceu como sacrifício em prol das pessoas que o aceitarem. E as pessoas são qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então não há um grupo pelo qual Jesus morreu exclusivamente. O que se torna exclusivo é quando uma pessoa aceita Jesus e se torna membro da igreja, se torna filho de Deus e faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí sim. Mas a salvação de Jesus em si, a sua morte vicária, é oferecida ao mundo todo. Não é correto dizer que Jesus morreu só pelos crentes. Jesus não morreu só pelos crentes. Jesus morreu para todo aquele que o aceitar. E esse evangelho agora é oferecido por meio da mensagem e testemunho da igreja a todo aquele que quiser ouvir e atender a esse chamado. Esse é o sentido do evangelho, esse é o sentido da missão da igreja. Não existe um outro sentido assim que restrinja isso, ou que coloque só para um grupo assim predestinado de pessoas, como falam os calvinistas. O amor manifesto de Deus foi isso. A missão messiânica de Cristo ao mundo é o amor de Deus manifesto. A misericórdia de Deus é o amor de Deus. E é a única misericórdia que podemos ter com relação à nossa condenação. O amor de Deus e a misericórdia de Deus está no fato de Jesus ter vindo e morrido por nós. Esse é todo o amor e toda a misericórdia que temos com relação à possibilidade da condenação, se nós não aceitarmos. Porque Jesus veio para vivermos por meio dele. Por que ele veio para vivermos por meio dele? Porque vivendo por meio de nós mesmos, estamos condenados por esse simples motivo. A única vida verdadeira que nos recomenda a Deus, que nos apresenta diante de Deus, que é aceita diante de Deus, a única vida verdadeira é a vida vivida por meio de Jesus. Não é a vida vivida por meio da filosofia, não é a vida vivida por meio de uma justiça própria, não é a vida vivida por meio de Maomé, de Buda, de Lao Tse, de qualquer líder religioso. Não é a vida vivida por meio de qualquer coisa que se aceita, ou de qualquer maneira que se viva a vida de Deus. Mas a vida vivida por meio de Jesus, em tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos adverte sobre os compostos dessa vida. Porque, infelizmente, também vemos que há pessoas que até aceitam a Jesus e vivem por meio dele até certo ponto. Mas, com o tempo, começam a fazer as coisas do seu próprio jeito. São crentes do jeito que querem, oram do jeito que querem, vivem do jeito que fazem a vida espiritual do jeito que querem, e assim vão diluindo essa vida por meio de Jesus. Porque a vida de Jesus, a viver por meio de Jesus, é viver em comunhão, em oração, em vigília, em tudo aquilo que nos define como filho de Deus. Isso é viver por meio de Jesus e é a única salvação manifesta ao mundo. Não existe uma salvação assim generalizada. Não existe isso. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas falando isso. Que o politicamente correto nesse ano 2021 está tão expansivo, está tão expandido, que as pessoas têm medo de dizer, por exemplo, que as pessoas que morrem em pecado vão para o inferno. Já não se está dizendo isso mais. É melhor apostar que a pessoa tenha se arrependido na última hora, que de repente alguma luz brilhou no último segundo e a pessoa se salvou. Porque, obviamente, que não se pode dizer com certeza se uma pessoa se arrependeu ou não na última hora, mas aquilo que não se pode afirmar, não se afirma e nem se nega, não é argumento para nenhum lado. O que se tem que entender de bíblico aqui é que Jesus veio para que vivêssemos por meio dele, em plena integridade, em plena consagração, em pleno testemunho, ligado ao corpo que é a igreja, plenamente, não do jeito que você quer. Essa é a única vida verdadeira. E quem não vive dessa maneira está condenado e ponto final. É isso que a palavra de Deus fala tão insistentemente. E nós temos testemunhado isso, porque o testemunho da igreja é suficiente para que as pessoas sejam julgadas por Deus, plenamente por aquilo que não aceitam do Evangelho em suas vidas. Se temos aqui diante de nós a proximidade do fim dos tempos, somos então os Noés dessa época. Se estamos nos dias de Noé, nós somos os Noés. Se estamos nos dias de Noé,
Nós somos os Noés, que pregam para as pessoas antes que venha o juízo. E as pessoas que não aceitam esse testemunho estão se perdendo, pura e simplesmente. Não mudemos e não acomodemos a palavra de Deus aos mandos do politicamente correto e dessa maresia pós-moderna que temos hoje em dia. Depois, no versículo 15 a 21, diz assim, terminando: aquele que confessar que Jesus Cristo é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É uma condicional aqui. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus dele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Ora, temos da parte de Deus esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aquele que confessa Jesus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessa Jesus. Se confessa a ideologia, se confessa uma religião, se confessa Buda, se confessa Maomé, se confessa uma mera justiça humana, Deus não está nele e nele não está em Deus. Pelo simples motivo de que não é Jesus. Não é Jesus. A religião não é Jesus, seja ela qual for. Os personagens, os fundadores de religião não é Jesus, nenhum deles é Jesus, seja ele quem for. A ideologia não é Jesus. Então, permanecer nessas coisas não é permanecer em Deus e não é ter o amor de Deus na vida. Ponto. E aqui, de novo e novamente, os perigos da diluição, os perigos da dispersão, porque é um composto aqui. Permanecer no amor é permanecer naquele amor expresso em 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus, que é um amor santificante, que é o amor que tem dentro de si todos os aspectos, os frutos do Espírito. É só aquele amor. Não é qualquer amor, não é o amor romântico. E sim o amor que é o composto da nossa identidade em Jesus. O amor derramado através de Jesus, que enche nossos corações e nos capacita a viver o Evangelho. Daí João vai dizer, como já disse antes, vai repetir de novo, o amor em guardar os mandamentos, o amor em observar o que o Evangelho fala, o amor manifesto ao irmão. E quando João fala nisso, aperfeiçoado o amor, ele quer dizer que esse amor cresce. Que esse amor, sendo aquele amor de 1 Coríntios 13, ele cresce e se desenvolve por tudo aquilo que ele se manifesta em nós, em nossa identidade espiritual. Tudo aquilo que cresce em nós como identidade espiritual é o crescimento no amor. Crescimento no amor. Esse é o único crescimento verdadeiro. Se crescemos em conhecimento e ainda assim não somos renovados em amor, nós não estamos crescendo de fato. O único crescimento verdadeiro é o crescimento em amor, a perseverança, a vida em Deus. O verdadeiro amor aqui, então, é o composto da vida em Deus. Esse é o verdadeiro amor e nenhum outro. Ninguém se engane quanto a isso. E João faz a pergunta desafiadora, que eu não coloquei aqui porque ia ficar muito longo, mas nessa passagem, se os irmãos lerem lá na carta de João, nesse trecho, ele vai dizer, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê? Então, a pessoa que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu próximo a quem vê, essa pessoa é mentirosa. Pessoas ressentidas, pessoas rancorosas, pessoas que espalham calúnias, pessoas que estão sempre provocando amargura no meio da igreja. Essas pessoas, se não amam os irmãos, não amam a Deus, tampouco. Nós devemos estar atentos à mentira da relativização do amor, como se o amor fosse algo assim, de uma coisa abstrata, que não tivesse nenhuma manifestação concreta. E no meio da igreja temos pessoas assim, pessoas rixosas, pessoas rancorosas, pessoas cheias de maldade, de ressentimento, que oram em línguas, que profetizam, que fazem um monte de coisa, mas não tem o amor se desenvolvendo. Na igreja acontece isso. Fora da igreja, as ideologias do amor. Na igreja temos também uma forma ideológica de amor, porque conheço pessoas assim que ideologizam a comunhão, acham a comunhão maravilha, mas tem dificuldade com os irmãos, tem dificuldade de amar. E há, como já disse antes, os desigrejados, que são pessoas que ideologizam a própria igreja
em um modo abstrato, justamente para contornar as exigências do amor. Porque as pessoas que não estão na igreja, porque a igreja está errada, que tem muita coisa errada, são pessoas que simplesmente se recusam a crescer em amor. Porque que crescimento em amor pode haver se a pessoa adora a Deus na sua própria casa? Esse amor é o amor dele mesmo, natural, o amor com a sua própria família, com o seu próprio interesse. Se o próprio conceito de igreja sintetiza justamente uma coisa que não nos leva a amar o nosso próximo, esse conceito está errado. É uma mera ideologia abstrata de igreja. Porque a vida em comunhão, ela é uma vida que nos força ao amor. Daí as advertências que aparecem nas cartas, suportai uns aos outros, não mintais uns aos outros, cada um carregue o fardo do irmão, dê o ombro para seu irmão. Não está escrito dessa maneira, é isso que quer dizer as passagens. Em tudo aquilo que realmente possamos crescer em vida de comunhão. Não podemos relativizar o amor para nós mesmos, assim como não podemos fazer para nenhuma outra coisa. Há pessoas que estão assim, relativizando o amor, vivendo assim pouca comunhão, tendo pouca vida de igreja. Dessa maneira estão relativizando o amor. Estão cultivando o seu amor em família, estão cultivando o seu amor natural, mas não estão fazendo isso como igreja, que é justamente onde o amor tem que ser mais forte, mais nutrido, porque é justamente onde ele é mais provável, inclusive. Não é que não hajam problemas, não é que não hajam ressentimentos e problemas na igreja, mas a questão é que o nosso crescimento se dá através de vencermos essas coisas e vivemos realmente segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que é a nossa vida em comunhão na igreja. E não nos enganemos quanto a isso. Não nos enganemos quanto a esse ponto. Aqui João fala, ora, temos da parte dele esse mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não existe assim uma maneira de contornarmos isso. O amor é o elemento eterno, é o único elemento que vai permanecer na eternidade. Todas as outras coisas vão ficar. Daí aquela passagem de Coríntios 13, que exalta o amor e fala que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Por quê? Porque todos os outros dons, todas as capacitações espirituais serão superadas na eternidade, menos o amor. O amor permanecerá na eternidade. Tudo fica para trás, mas o amor continua na eternidade como elemento perpétuo daquilo que somos e que haveremos de ser nos novos céus e nova terra. E esse amor, ele só é validado em relação ao próximo. Não é validado em relação a você mesmo apenas. Só é validado em relação ao próximo. Tem uma autora chamada Rebecca Brown, que ela escreve muita coisa maluca, muita bizarrice. Mas uma coisa ela falou, certo, que é repetida nessa carta. Nós temos que dar a vida para os nossos irmãos, assim como o Senhor deu a vida por nós. Temos de amar o nosso irmão até a morte, assim como o Senhor nos amou até a morte. E isso é o que diz João. E essa autora, Rebecca Brown, ela diz isso, que se você visse o irmão sendo ameaçado, se alguém fosse dar um tiro no irmão da igreja, você devia entrar na frente e levar o tiro por ele, se fosse o caso. Mas ela tem razão. Pior é que ela tem razão nisso. Nisso ela tem razão. Rebecca Brown tem muita coisa estranha e bizarra, mas isso aí ela tem razão. Nós devemos amar o irmão ao ponto de morrer por ele, se for o caso. Porque a qualidade do nosso amor pelos nossos irmãos não deve ser inferior à qualidade do amor do próprio Senhor em relação a nós. Porque nisso nós temos comunhão com Ele, nisso andamos na verdade, e nisso, de fato, somos filhos de Deus e nos manifestemos como aquilo que deveríamos manifestar como igreja, em vida de comunhão, para que as pessoas vejam isso e nos distingam como filhos de Deus. É esse o testemunho que Jesus falou para que dessemos. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns com os outros. É a única distinção que devemos ter. O amor uns com os outros. Assim que devemos ser discernidos e assim que devemos, e que deve ser o nosso testemunho no mundo como igreja. Nisso está a nossa salinidade. Nisso está a nossa luminosidade. Em vivermos em comunhão e manifestarmos o amor de Deus no mundo através disso. Amém? Deus abençoe os irmãos.